Bom dia a todos. Declaro aberta a 26ª sessão extraordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Mairink. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador André do Bar. Presente. Vereador Pastor Kennedy Marques, presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Professor Giovanni. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Dizão. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Zé da Vaca. Presente. Vereador Rodrigues. Presente. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento à ordem do dia com a leitura do parecer do Tribunal de Contas acerca das contas da Prefeitura Municipal de Mairink referente ao ano de 2015, bem como do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos contido no volume único do TC 2378/026/15 o processo de prestação de contas do Executivo Local referente ao exercício 2015, apreciado pela primeira Câmara de Tribunal de Contas da sessão de 20/6/2017. Ao presente processo acompanha um anexo do mesmo, bem como o processo de número 2378/126/15, um acompanhamento de gestão fiscal, além dos expedientes 21759/026/16, encaminha documento 23610/26/16 e 41097/26/15, quebra de ordem cronológica. Renovamos a vossa excelência, protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, José Márcio Ferreira, diretor técnico de divisão. Decisão da primeira Câmara, data de sessão, dia 20/6/2017. Pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, relator Renato Martins Costa, presidente, e Cristiano de Castro Moraes, a excelentíssima Câmara, nos termos do artigo 2º, inciso 2º, da Lei Complementar de número 709/93 e do artigo 56 do inciso 2º do Regimento Interno, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do Prefeito Municipal de Mairink, exercício 2015. Nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno, com recomendações à administração municipal que serão transmitidas pela unidade regional competente e determinação de formação de autos próprios, sendo aconselhável a fiscalização verificar na próxima inspeção se as medidas noticiadas pela origem corrigiram os desacertos detectados nos itens especificados no voto relator juntado aos autos. A Procuradora do Ministério Público de Contas, Letícia Formoso, deu sim à Prefeitura Municipal de Mairink, exercício 2015. Primeiro, relatório e voto ou notas taquigráficas juntadas pela SDG-1. Segundo, ao cartório do relator para redação e publicação do parecer. Terceiro, ao DSF-1 para, primeiro, cumprir determinação constante do voto do relator. Segundo, formar autos próprios nos termos do voto do relator. Terceiro, enviar o processo das contas à Câmara Municipal. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, primeira Câmara, dia 20/6/2017, Prefeitura Municipal, contas anuais, o parecer. Prefeitura Municipal de Mairink, exercício 2015, prefeito Rubens Merguizo Filho, advogado Lucas Augusto Pagliari Duarte, OAB São Paulo 310-719, Cíntia Nuciele Sarte de Souza Pinheiro e outros. Acompanham TC-002378/126/15 e expedientes TC-021759/26/16. Procuradores de Contas, José Mendes Neto, fiscalizada por UR-9, DSF-1. Relatório. Em exame às contas do Prefeito Municipal de Mairink, as referentes ao exercício de 2015,
À vista das falhas anotadas pela Unidade Regional de Sorocaba, apresentou o responsável, o senhor Rubens Merguizo Filho, após a notificação, os seguintes esclarecimentos. Primeiro, planejamento das políticas públicas, ausência do plano de gestão integrada de resíduos sólidos e de plano de mobilidade urbana. Defesa, estão sendo tomadas medidas para solucionar a questão dos resíduos sólidos e do plano de mobilidade urbana. O Departamento de Meio Ambiente e Mobilidade, o Departamento de Meio Ambiente e Agricultura aguarda parecer da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, quanto ao plano de encerramento da área no antigo lixão de Mairinque, para a inclusão das atividades de descontaminação deste local nas metas de gerenciamento propostas nos planos municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Quanto ao plano de mobilidade urbana, a municipalidade já contratou, por meio do convite de número 26/2014, a empresa especializada para a elaboração, e as atividades já foram iniciadas por meio de audiência pública para a apresentação do plano de trabalho e da metodologia. Segundo, controle interno, responsável não ocupante do cargo efetivo. Defesa, não houve. A3, acompanhamento do ensino 2015, fiscalização da natureza operacional nas redes públicas municipais de ensino, ciclo de primeiro do ensino fundamental, alta rotatividade dos professores nas escolas. Defesa, para o ano letivo de 2016, com o intuito de amenizar a problemática dos afastamentos em licença de saúde e licença de maternidade, que são direitos previstos em lei, os profissionais afastados foram substituídos por professores substitutos e adjuntos, efetivos da própria unidade escolar, dando continuidade ao aprendizado dos alunos. Essa foi a posição tomada, uma vez que esses professores conhecem a realidade das unidades escolares e, consequentemente, o trabalho desenvolvido pelos professores titulares, cessando assim o prejuízo ao ensino em consequência da rotatividade de profissionais nas escolas. Turmas com excessivo número de alunos, sala de aula com área inferior à recomendada. Defesa, a diminuição do número de alunos por sala de aula está em planejamento que gradativa e progressivamente irá ser regularizada. Ressaltamos que esse ponto é uma das prioridades da Secretaria da Educação. Docentes com jornadas excessivas de trabalho. A defesa, é importante estabelecer que os professores que ministram mais de 52 horas semanais, em sua grande maioria, possuem 2 cargos públicos na Prefeitura Municipal de Mairinque. Ademais, cabe ainda ressaltar que dentro dessa jornada excessiva de trabalho de 52 horas de aula, estão incorporadas as horas de trabalho da atividade pedagógicas coletiva e as horas de trabalho de atividades pedagógicas livres, conforme estabelecido pela Lei Federal de número 11.738/2008. Deficiência na manutenção dos próprios municipais. A defesa, no início do corrente ano, foi realizado um levantamento das necessidades de todas as unidades escolares e a equipe de manutenção veio realizando pequenos reparos e foi trocado todo o mobiliário de 7 escolas. Além disso, para este ano, contratou-se, por meio da licitação, uma empresa de manutenção de prédios escolares, que vem realizando algumas reformas de caráter essencial e emergencial. Já em relação à falta da quadra poliesportiva, o município está preenchendo o diagnóstico do novo plano de ação articulada no Ministério da Educação, para celebrar convênios para cobertura, reforma, ampliação e construção das quadras e também dos prédios escolares, além de solicitar subsídios para a compra de mobiliários e demais equipamentos necessários para o bom funcionamento das escolas. A.4. Acompanhamento de saúde 2015, fiscalização sobre o Programa Municipal de Controle da Dengue, descumprimento de atividades de controle vetorial prescritas nas diretrizes nacionais para a prevenção de controle de dengue, inadequado o quadro de pessoal, equipamento de proteção individual em números insuficiente, inexistência de pesquisa entomológica conforme preconizado pelas diretrizes nacionais para a prevenção de controle da dengue, inexistência de visita domiciliar bimestral em 100% dos imóveis. Defesa, não houve. Resultado da execução orçamentária insuficiente, planejamento orçamentário. Defesa, não houve. B3.1.2, demais aspectos relacionados à educação. Remuneração do magistério abaixo do piso nacional. Defesa, todos os professores da rede municipal de Mairinque
percebem seus vencimentos de acordo com o estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Essa adequação foi realizada no corrente ano através da Lei Municipal de número 356/2016. Não vem atingindo as notas previstas do IDEB. Defesa, trata-se de uma problemática pontual de algumas escolas, pois na maioria delas o IDEB tem sido atingido. Para solucionar a questão, será feito um acompanhamento mais aprofundado nas unidades onde o índice não foi atingido. Não esquecendo, é claro, das unidades que atingiram a meta, para que melhorem ainda mais a sua condição. B.5.1, encargos. Recolhimentos em atraso do PASEP. Defesa, não houve. B.6.1, bens patrimoniais. Inexistência de seguro de veículo sujeito a alto risco de furtos e acidente. Insuficiência conservação de veículos. Defesa. De fato, não há no orçamento dotação orçamentária suficiente para a cobertura de seguros para veículos oficiais. No entanto, por entender ser uma questão essencial, a Prefeitura estará realizando a cotação para realizar o seguro, principalmente dos veículos mais novos que foram recentemente adquiridos. Insta a consignar que a crise econômica nacional acabou por prejudicar a arrecadação de todos os municípios, e com Mairim não foi diferente, pelo que realmente algumas questões, como o seguro de veículos, restou comprometida. Não obstante, quanto à conservação dos veículos, que também foi objeto de apontamento, temos a esclarecer que a manutenção dos carros é feita de forma correta, e a conservação mencionada é mais referente ao estado visível dos veículos. D.1, cumprimento das exigências legais. Publicação intempestiva. Defesa, não houve. D.5, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Descumprimento das instruções. Defesa, não houve. Assessoria técnica sobre a vertente econômica financeira. A chefia manifesta-se pela emissão de parecer favorável às contas em apreço. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas opinou pela aprovação dos demonstrativos examinados, propondo a emissão de recomendações para que a ordem corrija as falhas apontadas em relação ao ensino e evite o excesso de alterações que desvirtua a configuração inicial do orçamento. Além disso, pugna pela abertura de autos próprios para apuração e responsabilidade de recomposição dos prejuízos decorrentes por atrasos, recolhimentos de encargos sociais para o PASEP, que acarretaram pagamentos de multas e juros de mora. Acompanhe o presente processo de contas os seguintes protocolos. Tem que falar o número. A instrução dos autos aponta para o adequado pagamento de subsídios ao prefeito, o vice-prefeito e ao secretário municipais, pois efetuados nos termos do Decreto Legislativo número 355/2012, em aplicação da revisão geral anual do exercício em exame. Os repasses à Câmara alcançaram o valor de aqui eu acho que 845 mil. Os repasses à Câmara alcançaram o valor de R$ 4.845.546,74, correspondente a 6,18% da receita tributária ampliada no exercício anterior de 2014, no valor de R$ 78.454.611,21, aquém, portanto, do limite de 7% imposto pelo inciso 1º do artigo 29 da Constituição Federal. As despesas com pessoal e reflexos no valor de R$ 60.103.832,73 atingiram 48,17% da receita correspondente líquida no valor de R$ 124.777.305,88 no exercício abaixo do limite de 54% previsto na alínea B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar de número 101/00. As alterações orçamentárias equivalentes a 35,67% da despesa inicialmente fixada não prejudicaram a prudência da gestão pública e o equilíbrio exigido no inciso 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme se depreende do quadro abaixo, o resultado da execução orçamentária foi superior
superavitário de 1,53%. Este resultado positivo da execução orçamentária foi capaz de reverter o déficit financeiro do exercício anterior de R$ 3.008.321,74. Situação idêntica se verificou com a relação ao resultado econômico, que passou a ser positivo no exercício em exame de R$ 11.356.693,67, registrando evolução de 158,38%. Da mesma forma, o saldo patrimonial de R$ 120.810.225,99, evoluindo favoravelmente 9,38% com relação ao ano anterior, de R$ 110.448.062,01. Contudo, a advertência será endereçada à origem para que aprimore o planejamento orçamentário e reduza o volume de alterações do orçamento, observando os comunicados de número 29 de 2010 e 19 de 8 de 2010 e 18 de 2015, de 29 de 4 de 2015. Apesar do aumento da dívida flutuante no município, possuía liquidez para arcar com os compromissos de curto prazo disponíveis para... Por sua vez, a dívida a longo prazo diminui consideravelmente de menos 92,21%. Já a expansão do saldo da dívida ativa, de 11,43%, ante aquela registrada em 2014, reclama do incremento dos meios da cobrança da forma a possibilitar a sua imediata e consistente retratação dos moldes no comunicado de número 23/2013. Inserida no regime ordinário para liquidação da dívida judicial, a administração municipal depositou a quantia de R$ 163,52, inferior aos mapas dos precatórios encaminhados pelo Tribunal de Justiça, no valor de R$ 170.156,15. Conforme apurado pela fiscalização, essa diferença diz respeito a critérios de atualização monetária, discutindo-se nos autos do processo de número 0002575-33, 2006.8.26.0337, em trâmite na primeira vara do Foro de Mairinque. Ademais, verificou-se em loco que os precatórios em favor do Ministério Público no Estado de São Paulo, no valor de R$ 11.387.590,27, decorrentes de multa por dano ambiental, esteve em 2015 com pagamento suspenso, mediante termo de reunião de ajustamento do cumprimento da sentença. Além disso, houve quitação dos requisitórios em baixa incidentes no exercício e ao balanço patrimonial registra corretamente as pendências judiciais. Os encargos sociais foram recolhidos, entretanto, houve atraso no pagamento do PASEP das 3 primeiras competências do exercício do exame, o que acarretou na incidência de juros e multas no valor de R$ 48.560,80, equivalente a 15,87% do valor devido de R$ 305.964,07. A origem justificou que, à época, estavam sendo realizados ajustes nas fontes de recurso, o que se demandou muito tempo pela quantidade de trabalho e a falta de mão de obra, que seria instaurado o processo administrativo para apurar a responsabilidade. Sendo assim, recomendo à municipalidade que dê andamento a esse processo, apurando as responsabilidades pelos atrasos no recolhimento do PASEP e assegurando-se que tal situação não volte a ocorrer. Providências que deverão ser acompanhadas em loco na próxima inspeção. O ensino municipal mereceu ampliação do equivalente de 25,01% da receita resultante de impostos no artigo 212. Quanto ao Fundeb, 65,92% dos recursos do Fundeb foram destinados à valorização do magistério, de acordo, portanto, com o disposto no artigo 60, inciso 12 do ADTC. Demais, houve a utilização da integridade no montante advindo do Fundeb no período examinado, como previsto no artigo 21 da Lei Federal de número 11.494/07. Porém, a correta aplicação dos recursos destinados ao ensino não se reflete no índice do EDUC e do IEGM atribuído no município. Em fase de adequação, tampouco as notas do IDEB
referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, que não vêm alcançando as metas projetadas conforme se depreende do quadro abaixo. Da mesma forma, as notas atribuídas aos anos finais do ensino fundamental não atingiram as metas. As respostas ao questionário do IEGM demonstram que a Prefeitura não aplicou nenhum programa de avaliação de rendimento escolar municipal e que não houve entrega de uniformes e que nem todas as escolas possuem laboratórios de informática, computadores para alunos de rede municipal. Além disso, constatou-se que a ausência de programa de inibição a abstenteísmo de professores em sala de aula, de estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar e de pesquisa de estudo para levantar o número de crianças que necessitava de creche, pré-escola e ciclo primeiro escolar em 2015. Ademais, a fiscalização operacional detectou problemas nas instalações físicas de algumas escolas, que necessitam de reformas nas salas de aula, banheiro, bibliotecas, laboratórios de informática, quadras e pátios, cozinhas e corredores. Neste contexto, a justificativa da origem noticiaram a realização de pequenos reparos, a contratação de empresa para a manutenção das unidades escolares, providências que deverão ser objeto de verificação na próxima visita em loco. Verificou-se também que as unidades escolares não possuem todos os itens de instalação física, coleções e materiais bibliográficos e equipamentos de áudio, vídeo e foto recomendados pelo Conselho Nacional de Educação, além de ter sido constatada a falta de acesso à internet, o que reforça a necessidade de melhorar a infraestrutura e os recursos didáticos disponíveis, adotando-se planejamento consistente que se reflita na elevação da qualidade de ensino na rede municipal. Constatou-se ainda a falta de rotatividade de professores, parte dos quais realiza jornadas excessivas de trabalho, superior a 52 horas de aulas semanais, a situação que demanda atenção por parte do município. No tocante ao número de estudantes, a área em sala de aula por aluno, verificou-se que em algumas unidades escolares excede o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação, 24 alunos. Trata-se de parâmetros importantes para a qualidade de ensino, razão pela qual a municipalidade deverá promover os estudos necessários e empregar os mecanismos de planejamento para reduzir o tamanho das turmas de ensino fundamental que excedem a 24 alunos. Sendo assim, recomendo a origem que promova as necessárias melhorias do ensino, corrigindo os problemas identificados. Quanto à remuneração dos professores, tanto o relatório de inspeção quanto as justificativas esclarece que a municipalidade passou a respeitar o piso nacional do exercício de 2016, com a edição da Lei Municipal de número 3356, de 5/4/2016, cujos efeitos retroagiram a 1/1/2016. Regularizada a questão, cumpre de advertir a origem para que se observe a atualização anual do piso salarial prevista no artigo 5º da Lei de número 11.738/2018. A saúde municipal direciona-se 23,51% da receita de impostos, percentual superior ao mínimo exigido do artigo 77, e mais os recursos do setor foram movimentados em contas bancárias próprias do Fundo Municipal da Saúde. E a gestão da área mereceu a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Apesar de os investimentos no setor superar o mínimo constitucional, o município obteve conceito C+, em fase de adequação no I-Saúde do IGEM, evidenciando a necessidade de se levantar informações sistematizadas sobre os gargalos, demanda reprimida de atendimento ambulatorial, hospitalar de média e alta complexidade, de referência para atenção básica, instituir controle de tempo e atendimento dos pacientes nas UBSs e de frequência de médicos, por meio de ponto eletrônico, assegurando cumprir integralmente sua jornada de trabalho. Disponibilizar serviços de agendamento de consultas à distância. Divulgar a escala atualizada dos serviços profissionais de saúde nas UBSs
em local acessível ao público, adotar medidas voltadas à expedição de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros e alvará de funcionamento da vigilância sanitária para os locais de atendimento médico-hospitalar e implantar na Ouvidoria da Saúde o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria Estruturado. A fiscalização operacional na saúde identificou falhas e oportunidades de melhoria no componente de controle vetorial no Programa Municipal de Combate ao Mosquito da Dengue, relativa à execução das atividades rotineiras, a falta de articulação com outros órgãos e insuficiente levantamento de indicadores entomológicos, insuficiência de quadro de pessoas, vestimentas e equipamentos de EPI necessários à rotina de controle vetorial, e falta de pesquisa entomológica por meio de armadilhas ou levantamento de índice. Dessa forma, é recomendável que a municipalidade adote plenamente as disposições contidas nas diretrizes nacionais para a prevenção, controle de dengue e no Programa de Vigilância e Controle de Dengue. O abastecimento e a distribuição de água, bem como a coleta e o tratamento de esgoto, são realizados pela Saneágua Mairink S.A., mediante o contrato de concessão de número 79/10, de 4/10/2010, com a validade de 30 anos. Os serviços de coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos encontram-se sob a responsabilidade da empresa Litucera Limpezas e Engenharia, mediante contrato de prestação de serviço assinado em 22/12/2015, com validade de 1 ano. Este contrato constituiu objeto de investigação no âmbito da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Mairink, que apurou irregularidade na fixação do valor da taxa de lixo para exercício de 2016 e concluiu que a conduta do prefeito, ao deixar de renovar o contrato da coleta e disposição final de resíduos, realizando novo procedimento licitatório e contratação mais onerosa, configurada em tese, ato de improbidade administrativa, tendo em vista que o expediente de número 02.1759/026/16, que trata do assunto, foi recebido após a conclusão do relatório de inspeção da matéria, deverá ser tratada em autos próprios. No índice do I-AMB do IEGM, a municipalidade recebeu o conceito C+, em fase de adequação, o que demanda melhorias, notadamente o que concerne à falta de habilitação junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, para licenciar os empreendimentos de impacto local, bem como a inexistência dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e de resíduos da construção civil e da ausência de coleta seletiva. Por fim, os indicadores que obtivemos conceito C, baixo nível de adequação, apontam insatisfatório resultado a demandar advertência à Prefeitura para que promova ajustes nas áreas de planejamento, defesa civil e governança de tecnologia da informação, voltados à satisfação das deficiências extraídas no exame das respostas dos questionários aplicados à administração municipal, questionários e respostas divulgados na página eletrônica deste tribunal. Certas circunstâncias, voto pela emissão do parecer favorável às contas do prefeito de Mairink relativas ao exercício 2015, nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar, de número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno. Recomendações serão transmitidas pela Unidade Regional de Sorocaba para que a administração municipal edite os planos de gestão integrada de resíduos sólidos e de mobilidade urbana. Assegura-se o provimento efetivo do cargo de responsável pelo controle interno, aprimore o planejamento orçamentário e reduz o volume de alteração no orçamento, observando os comunicados. Promova a melhoria nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, planejamento, cidade, defesa civil e governança de TI. A partir das deficiências constatadas no questionamento, observe o piso nacional da remuneração dos professores ou dos profissionais do magistério, inclusive sua atualização anual,
da Lei de número 11.738/2018. Promova melhorias na qualidade de ensino visando ao atingimento nas metas do IDEB, corrija as falhas verificadas nas fiscalizações operacionais de ensino e da saúde, apure as responsabilidades pelos atrasos no recolhimento do PASEP e assegure-se de que tal situação não volte a ocorrer. Atente para a segurança e conservação dos veículos, publique tempestivamente os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e observe as instruções e recomendações deste tribunal. Aconselhável a fiscalização verificar na próxima inspeção se as medidas noticiadas pela origem corrigiram os desacertos detectados nos itens de planejamento das políticas públicas, fiscalizando o operacional do ensino. Encargos de bens patrimoniais é o meu voto. Não houve discussões ou discussão. O relatório e voto juntados correspondente ao inteiro teor das notas taquigráficas referente à sessão da primeira Câmara do dia 20 de julho de 2017. Helenilson Shibata Brandão Paixão, chefe técnico de fiscalização. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer. Prefeitura Municipal de Mairinque, exercício 2015, prefeito Rubens Merguizo Filho, advogados Lucas Augusto Pagliari Duarte, Cíntia Luciene Sarte de Souza Pinheiro. A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 20 de julho de 2017, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, relator, Renato Martins Costa, presidente, e Cristiana de Castro Moraes, nos termos do artigo 2º do inciso 2º da Lei Complementar de número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno, decidiu emitir parecer favorável às contas do prefeito de Mairinque relativas ao exercício 2015, com recomendações e advertências à municipalidade, entre elas que corrija a deficiência identificada nos componentes planejamento, cidade e governantes de TI, no índice da efetividade de gestão municipal. Por derradeiro, deliberou pela formação de autos próprios para análise das contratações levadas ao efetivo pelo município para a coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos, matéria e objeto expediente de número 021.759/26/16. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independente de requerimento no cartório do Conselho Relator. São Paulo, 4 de julho de 2017. Você recebeu.